Corrupção, lavagem de dinheiro, pirataria e sonegação são práticas que atrapalham a captação de investimentos estrangeiros no Brasil. Além disso, a falta de punição adequada e o não cumprimento da lei, aliados à alta carga tributária, também acabam interferindo na captação desses recursos. Olha, o que nós sabemos é que a corrupção no Brasil, entendida no sentido amplo, que envolve não apenas a corrupção mais conhecida, mas também todas as outras formas de você não cumprir a lei, como a sonegação, a informalidade. O que nós sabemos é que esse total desse Brasil que não respeita a lei, que não tem suas atividades registradas regularmente, chega a quase 20% do total da produção brasileira. Eu acredito que uma das coisas que mais estimula a corrupção é a sensação de impunidade. É a sensação de que as pessoas, basta ter um bom advogado para as pessoas acabarem não sendo condenadas ou irem protelando a condenação durante muito tempo e depois a pena prescreve ou a situação mudou. De forma que a questão dessa impunidade, da sensação de impunidade, talvez seja uma das coisas que mais estimula essa corrupção, essa sonegação, essa pirataria. Olha, eu acredito que nesse episódio do Mensalão, mais do que a punição dos envolvidos, o que eu acho que está em jogo e que é muito importante ser considerado é a questão da credibilidade do Supremo Tribunal Federal. Porque, como insisto mais uma vez, essa sensação de impunidade no Brasil é muito grande. E a sensação de impunidade acaba estimulando a transgressão. E hoje, o julgamento no Mensalão é uma oportunidade excepcional para o Supremo Tribunal Federal mudar a rota, mostrar que não existe impunidade no Brasil, que a justiça é séria, que aqueles que cometeram irregularidades são punidos e aqueles que não cometeram irregularidades são absolvidos. Eu acredito que é uma oportunidade excelente para você combater ou reduzir essa sensação de impunidade que infelizmente é muito grande no Brasil. Porque essas condutas de transgressão acabam dando uma vantagem comparativa indevida para o transgressor. Porque todas essas leis, essas regras, têm um custo envolvido. Você tem o custo tributário, que é o mais evidente. Mas na contratação de mão de obra, você tem todo o custo da legislação trabalhista. Você tem a legislação do meio ambiente, que acaba exigindo algumas atividades, algumas obras que no fim dão custo. Também a mesma coisa na criação de medicamentos, farmácias, então, da legislação sanitária. Então você tem uma série dessas leis que custam. Se a empresa, algumas empresas não cumprem essa legislação, elas têm custos muito menores e que acabam inviabilizando ou tornando muito difícil a vida de quem cumpre essas obrigações. Em geral, empresas maiores, sociedades anônimas, que têm associados, que têm ações em bolsa, essas aí têm regras muito claras internamente de controle dessas atividades ou dessas transgressões. Então elas cumprem a lei. Então elas ficam em desvantagem e acabam não fazendo investimento se o ambiente local for de total transgressão. Olha, esse é um ponto muito discutido e discutível. O jeitinho brasileiro, a espontaneidade do Brasil, em muitos aspectos, é algo muito positivo. O jeitinho que seja ligado à transgressão é aquele que é pernicioso. Eu acredito que todos os povos, eu não sei se o brasileiro mais, ninguém gosta de pagar imposto, ninguém gosta de, às vezes, se for contra si, cumprir
alguma regulação, alguma regra, alguma lei que custa para cumprir. Então, essa é a coisa geral. Mas, realmente, no caso do Brasil, e não só no Brasil, a questão da educação, você ter a educação no sentido mais amplo de ter uma formação cívica, eu acredito que acaba beneficiando, sendo importante para que o brasileiro continue com o jeitinho, que é uma característica nossa, que é uma riqueza do povo brasileiro, mas, ao mesmo tempo, entenda o princípio, que os princípios legais, que as regras objetivas e que disciplinam o comportamento humano são muito importantes também e que até ajudam a vida de todo mundo. Se eu conseguir fazer esse casamento, eu acredito que será muito bom para o Brasil. Qual que é o papel da tecnologia no combate à corrupção? Olha, a tecnologia é muito grande, porque você tem possibilidade de fazer o lançamento dos impostos eletrônicos, a cobrança eletrônica, que dá um poder de fiscalização muito maior e, ao mesmo tempo, facilita o bom contribuinte que acaba tendo mais facilidade em pagar as suas obrigações. Então, a tecnologia, tanto do lado dar elementos para que os fiscos federal, estaduais e municipais tenham elementos maiores de fiscalização, também ajuda as boas empresas na medida que facilita e cria mecanismos mais ágeis para a cobrança, para o pagamento dos impostos. E aí fica uma coisa muito clara, é aquilo que tem que se pagar, eventualmente até o computador faz o programa e dá o valor e você paga e não tem discussão. Não, eu acho que poderia ser mais simples. Você tem muitas obrigações acessórias inúteis e muitos procedimentos que acabam complicando a vida do contribuinte sem ter impactos maiores em termos de arrecadação. Então eu acredito que muita coisa poderia ser feita no Brasil, simplificando o pagamento dos impostos, o que significaria um grande avanço e uma grande melhoria para as empresas que teriam muito mais facilidade de pagar os impostos, saberiam exatamente quais as obrigações. Eu sonho que um dia a gente possa chegar e falar, olha aqui, eu quero fazer isso, o que eu devo pagar? E um fiscal lhe diga, é isso daqui, você paga, está resolvido. Infelizmente não é isso que ocorre no Brasil. É um dos elementos muito fortes no custo do Brasil. Não apenas pelo número de funcionários que estão ali elevados, pelo tempo que demora, mas também pelo fato disso criar uma insegurança jurídica e com isso afastar alguns investimentos. As pessoas ficam, olha, eu não vou contratar dessa forma, eu não vou fazer um investimento ali, eu não vou fazer esse tipo de coisa, quer dizer, são importantes, com medo de que eventualmente algum fiscal, algum juiz entenda a matéria de forma diferente com que o seu advogado e com outros juízes e outras sentenças estão caminhando. Então, com isso, ele acaba não fazendo aquele investimento e prejudicando o país. Não, eu acho que eu, ao menos, procuro dizer que o mais importante que a reforma tributária é você procurar simplificar o pagamento dos impostos. Você acaba com isso melhorando o sistema como um todo e sem custo sem redução de recursos para o governo. Porque do outro lado você tem também que o governo, tanto federal, quanto os governos estaduais, quanto os governos municipais, estão permanentemente reclamando da falta de recursos. É claro que há muitos esforços que podem ser feitos no sentido de melhorar a eficiência dessas máquinas administrativas, que a gente sabe que deixam muito a desejar. Mas o fato é que é muito difícil você reduzir recursos para o governo. Então, reduzir imediatamente a carga tributária, eu acho que é muito difícil. Do outro lado, você simplificar o pagamento dos impostos não tem nenhum custo em termos de arrecadação do governo, poderia ser feito com benefícios muito grandes para a população e para as empresas.